todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo aqui em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Grata por mais uma vez estar aqui, né? O pastor Cairo sempre me dando essa oportunidade de estar aqui, trazendo uma ministração para os irmãos, mas sempre fico muito temerosa. Isso não tem como evitar. Mas, para a glória de Deus, a gente está aqui, né? Nesse culto reunido em um só louvor, em uma só adoração, e é tudo para a própria glória dele, amém? Mateus, capítulo 11, versículo 28, fala assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Enquanto eu estava lendo sobre essa palavra e meditava nela, eu lembrei sobre um estudo que a gente tinha, né? Todos já tivemos, quando estávamos no fundamental da escola. E dentro do português é algo que a gente aprende e leva muita coisa para a vida. Embora outras matérias a gente não use tanto, o português ele sempre segue sequencialmente na nossa vida. E de vários termos, como substantivo, paroxítona, em tantas coisas que a gente acaba deixando de usar um pouco na nossa vida, existe algo chamado sinônimo e antônimo que a gente sempre usa. O sinônimo é aquelas palavras que são similares e o antônimo é o completo oposto daquilo que a gente tem. Se há algo bom, existe algo mal. Se existe algo justo, existe algo injusto. Se existe amor, existe ódio. E assim, cada palavra completa a outra de uma forma contrária àquilo que ela traz. E quando a gente para pensar sobre essas coisas que são opostas e as que são similares, é interessante que a gente vê na nossa vida cristã algo também que é oposto e algo que é similar a nós. Dentro da nossa caminhada, a gente vê um contraste entre a nossa vida e entre a vida de Cristo, o que Ele é. Enquanto Cristo é bom, a gente é mau. Enquanto Ele traz paz, muitas das vezes a gente traz a guerra. Quando Ele é justo, nós somos injustos. Enquanto Ele é verdadeiro, nós somos falsos. E assim, subsequencialmente. É fácil ver isso na gente, né, no nosso dia. Eu gosto de falar muito sobre a caminhada cristã, porque nos dias que a gente vive é onde a gente mais falha, é na caminhada cristã. Porque conforme a gente vai passando o tempo, conforme a gente vai se acostumando com o Cristo, se acomodando na nossa vida pacata, de vir para a igreja, cantar, louvar, ouvir a palavra, sair do culto, voltar para casa, e assim vai acostumando uma rotina automática daquilo que a gente vive. Já não é mais uma vida cristã, mas vai se tornando algo rotineiro. Já é algo que já estamos acostumados, que Deus ele é bondoso, que Ele é onipotente, onipresente, mas parece que isso fica uma verdade superficial dentro da nossa vida. E a gente acaba esquecendo de quem Deus realmente é. Se Ele fez os céus e a terra, se Ele é glorioso, se Ele é grande, se Ele é poderoso, isso acaba sendo esquecido um pouco no nosso coração. E a gente acaba vivendo uma vida mais superficial, mais rotineira, mais acostumada. E cada vez mais contrastante daquilo que Jesus ele foi e é na nossa vida. É interessante a gente pensar nisso, porque aqui no versículo 29 fala assim: Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. O descanso ele não se trata só de uma questão de você estar cansado e descansar, mas também de você colocar tudo nas mãos do Senhor. Se Ele é bom e a gente é mau, então vamos aprender a ser bons também. O descanso vem daí, porque quando você faz algo que é certo, o seu coração ele fica em plena paz. Quando você está ansioso e você coloca as suas ansiedades sobre Deus, Ele vai colocando e acalmando o seu fardo que é pesado, tornando leve. O seu coração logo tem paz mais uma vez. Se você está num ambiente que há muitas brigas, há muitas divisões, Ele vai acalmando o seu coração para que você se ponha na posição e ajude a todo ao redor. Sabe aquela
aquela luzinha ela não pode ser colocada debaixo de uma cama, porque senão ela fica apagada, ela fica esquecida. Mas a partir do momento que uma luz ela é colocada sobre um poste, ela ilumina todos aqueles que estão ao redor. E não só fica embaixo daquele lugar, não só fica escondida, mas ela traz mais claridade para todos aqueles que estão ao redor dela. É isso que Jesus faz na nossa vida. Esse é o verdadeiro contraste da vida cristã. Ele é a própria luz da nossa vida. Ele é quem traz a claridade, iluminando todo o nosso coração, que é obscuro e cada vez mais mal também. Amém? E quando a gente fala sobre a caminhada cristã, é interessante que a gente começa a ver que quem de fato nós somos na nossa caminhada. Se Cristo, ele é todas as características boas e eu, em contraste, sou todas as características más, então quem eu tenho sido de fato na minha caminhada cristã? Será que eu tenho sido bom ou mal? Será que com o espelho que ele é, quando reflete a mim, será que eu estou sendo mais parecida ou cada vez mais oposta daquele Cristo que foi pregado na cruz? Aquele que, como ovelha muda ao matadouro, ficou em silêncio enquanto recebia chicotadas, quando recebia cuspidas, quando falavam mal dele. Quem eu sou mais parecida? Com o Cristo ou muitas das vezes com o mundo, que é totalmente contrário às coisas de Deus? Eu gosto muito do exemplo de Pedro, porque Pedro, para mim, ele reflete a igreja do passado. Se nós somos maus, Pedro também ele foi mau naquele tempo. Quando a gente fala sobre Pedro, eu vejo grande coragem. Ele é um homem muito firme naquilo que ele queria. Mas ele era um ser humano super falho, assim como a gente é também. A gente, às vezes, somos rápidos no pensar quando a gente pensa, se fosse nessa época que Jesus fosse morrer, eu não deixaria ele morrer. E, na verdade, quando Jesus é pregado na cruz e pergunta, você era seguidora de Cristo? Eu sou a primeira a levantar o pé e ir embora. Esse é o medo que existe no coração, que é consequência de pecados. É consequência de um laço sanguíneo que temos de Adão, que nos trouxe um verdadeiro pecado que ainda está enraizado em nós. Esses são pecados que cometemos durante o dia, a ansiedade, seja a depressão, seja a falta de confiança, seja a falta de amor, seja a falta de paz, seja todos esses pecadinhos, a mentira, a fofoca, e tudo isso são coisas que estão enraizadas dentro do nosso cotidiano, que nos afastam da verdadeira glória de Deus. E é por isso que às vezes não acontecem tantas coisas grandiosas dentro da vida, da nossa vida ou da vida de outras pessoas, porque na verdade estamos cheios do nosso próprio eu do dia a dia. E esquecemos quem Jesus é. Assim como Pedro, que andou tanto tempo com Jesus, quando ele fala para Pedro ter coragem, atravessar aquele mar junto com ele, estende a mão para que Pedro possa pegar e andar sobre as águas, ele acaba de falar, sou eu, tenho coragem. E Pedro vai e tem medo de afundar. Essa é a Adriele também. Ela também tem medo de afundar às vezes, porque existe um medo dentro do meu coração, que só pode ser substituído pela coragem que Deus me dá todo dia. Só Ele pode colocar essa coragem no meu coração. É só Ele que pode ser obsoleto na minha vida, verdadeiro e certo. A Adriele é falha, mas Deus é justo. Deus é bom. Deus ele não falha, Ele é fiel. É interessante porque depois de tanto tempo, Pedro também, andando com Cristo, ele nega a Jesus 3 vezes. E assim nós somos também na nossa vida. Para quem gosta de falar mal de Pedro, às vezes eu vejo a Adriele no Pedro também, quando ela nega Jesus. Porque eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um dos irmãos, a gente pode levantar a mão e falar que negamos Jesus hoje. Seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja na nossa vida familiar, na nossa vida rotineira, seja de quando Deus brada no nosso coração e a gente ignora aquele chamado que Cristo colocou, seja quando a gente ouve a voz de Deus dentro de nós, quando a gente lê a palavra, quando a gente nega a palavra, quando a gente nega aquele louvor, negamos a Cristo todos os dias da nossa vida. E eu posso apostar que se eu perguntar para cada um, todos vão ter algo para falar. E realmente, Adriele, eu falhei hoje miseravelmente mais uma vez. Como Pedro falhou, eu falhei mais uma vez. Pedro, ele é um reflexo de nós naquela época. E essa palavra, às vezes, não deixa constrangido, porque quando eu meditava, eu falei, rapaz, como é que eu vou me distrair um trem desse, né? Como é que eu vou falar sobre falha, sendo que a Adriele do dia ela é tão falha também com Cristo?
Eu poderia trazer uma palavra de bênçãos, mas a palavra que ela traz do arrependimento, ela dá mais frutos do que as bênçãos que temos na terra. Porque quando a gente se trata de arrependimento, quando falamos sobre Cristo e sobre o que Ele tem de fato para nós, Ele quer que o nosso coração, na verdade, seja lavado de todo mal. Quando Ele morreu na cruz, o sangue que foi derramado por nós foi para nos limpar de todo pecado. Foi para que possamos parecer cada vez mais como Cristo é, manso e humilde de coração. Não como a Adriele, que é cega e burrinha às vezes. É para mim ser parecida com Ele, porque é só Ele a glória, é só Ele que é perfeito, é só Ele que é Deus, que Ele é um Deus trino, é só Ele que tem um Espírito que nos consola, é só Ele quem é o advogado fiel, é só Ele que é santo, que é puro, que é bondoso. A Adriele é todo o contrário. É por isso que eu preciso ser mais parecida com Ele. Porque é para a glória dEle, é para mim estar no céu com Ele, é para que Ele seja conhecido através da minha vida. Porque como vamos ser conhecidos se não pelos frutos que damos no nosso dia a dia? Como é que as outras pessoas vão nos olhar e falar: Adriele, você é cristã mesmo? Então prove no seu dia a dia que você é cristã, que você serve a um Deus fiel, que você tem sido parecida cada vez mais com Ele. Se a gente não se arrepender, se a gente não mudar, não verão a glória de Deus na nossa vida. As pessoas vão vir, vão ir e Deus nada fará. Sabe por quê? Porque está faltando primeiramente em nós. E se não somos parecidos com Ele, não tem como os outros serem alcançados na nossa vida. Às vezes, muitas das vezes, falta em nós. Não nos outros, não é que o mundo está perdido. Às vezes é a igreja que não se movimentou de verdade. Às vezes é a Adriele que não está fazendo certo no trabalho dela, na casa dela, com os parentes dela. Está faltando orar mais, está faltando falar mais sobre Jesus. Cadê a coragem que Deus te deu? Cadê aquilo que você viveu? Cadê o primeiro amor? Como é que vamos mover uma geração eleita que todos colocam tanta fome, sede e Pentecoste e movimento, sendo que, na verdade, no nosso dia a dia a gente continua falhando cotidianamente e de uma forma muito vergonhosa, com coisas tão bobas no nosso dia a dia. Esquecemos que tudo que vivemos aqui é passageiro, que Deus é eterno e que, na verdade, é como se estivéssemos brincando de casinha, brincando de emprego e esquecendo que, se Cristo está voltando, o que eu tenho feito para que Ele venha mais rápido? Que pessoas eu tenho alcançado para que a palavra seja espalhada? Cadê o meu bom coração? Porque se a gente perguntar, mas eu já fiz muita coisa, é igual no trabalho. No trabalho a gente mexe com meta. Se você bate a meta no mês, amém. Mas você tem que bater no outro mês. Se você não bate no outro mês, não importa se você bateu no mês passado. Você tem que bater nesse mês também. É interessante isso, porque na vida cristã não é sobre o que você fez, mas é sobre o que você faz hoje. Hoje você tem que fazer diferente. Se você fez algo bom, se você alimentou, se você entregou o seu coração, se você leu a Bíblia toda, se você cantou os louvores mais bonitos da harpa cristã, não importa sobre o que você fez antes. O que importa é o que você está fazendo agora e vai fazer lá no futuro. Porque é isso que vai dirigindo a nossa vida de fato como cristãos. Não é sobre o que passou, mas é sobre o que fazemos agora, nesse exato momento. Deus, Ele é um Deus presente. E Ele quer ver as nossas atitudes presentes também. Quer ver aquilo que fazemos de fato no nosso dia a dia e o que vamos fazer também. E é interessante porque quanto mais se passa, quanto mais se fala de Cristo, quanto mais se fala da volta de Cristo, mais a gente fica submerso nos nossos dias. É como se estivéssemos cegos de tudo aquilo que fazemos. É como se tudo que passasse e Jesus é só uma fábula que a gente ouve na igreja, no domingo, na quinta, no sábado, os louvores que cantamos e tudo passa. Quando saímos da igreja, parece que nada aconteceu. O mover do Pentecostes, o mover de pular, de dançar, é muito bonito. Mas o que move nosso coração na segunda-feira, depois da Santa Ceia? O que move nosso coração depois de uma palavra? O que move nosso coração de fato no nosso dia a dia? Para que possamos ser de fato mais parecidos com Cristo. Esse é o contraste que a gente vê na nossa vida todos os dias. E é muito difícil, às vezes, a gente pensa. Como Jesus fala aqui, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Mas para nós parece que é muito pesado. Para nós parece que deixar as coisas do mundo, ela vai travando cada vez mais a nossa vida e nos sufoca, como se a gente fosse pequenos bonecos e estamos fazendo nada praticamente. Estamos vindo para a igreja e voltando da mesma forma.
No outro dia que passa, a gente nem lembra da palavra que a gente pregou, que a gente ouviu, não lembra dos hinos que foram louvados, se foram entoados, como foi, o que aconteceu, e parece que a gente está tão automático, né? Nesse mundo, nessa era tecnológica. E o que de fato tem ficado no nosso coração para moldar-nos da forma que Deus quer que sejamos moldados? Se Cristo, ele é o exemplo da igreja, estamos pegando Cristo de fato como esse exemplo e trazendo isso para a nossa vida? Essa é uma pergunta que eu faço para mim. E os irmãos podem ficar à vontade para pensar nela também. E quanto mais isso se passa, a gente normaliza tudo aquilo que a gente acha que passou despercebido. É como se a gente pegasse aqui, limpasse essa igreja, aí tem um tapetinho ali na frente e a gente joga a sujeirinha debaixo do tapete. E esquece que, na verdade, a sujeira a gente bota para fora, a gente joga fora. A gente não joga ela para baixo de outro local e deixa a sujeirinha lá. A gente tem que limpar, a gente tem que revestir todo o nosso coração. A gente não pode normalizar os pecados que cometemos. Se a gente fofoca, não fofoque. Se você mente, não minta. Isso envergonha o nome de Deus. Isso peca contra Deus. Isso te faz deixar contra a vontade de Deus. Porque a partir do momento que você se torna amigo do mundo, você não é mais amigo de Deus. E como o pastor Edivaldo falou, a gente já vira... a gente já contrasta de novo com Cristo. Em vez de sermos cada vez mais similares, a gente se torna mais parecido com o mundo. E aí a gente não tem mais Cristo em nós. Se de fato temos, obedecemos a sua palavra. Obedecemos aquilo que Ele deixou para nós. E tudo isso que a gente fala, não é como se fosse para o bem de Cristo. Não é como se Deus fosse melhorado por causa daquilo que fizemos. Mas é justamente para que nós sejamos melhorados dentro daquilo que Ele falou. Porque se o padrão é ser justo, ser bom, ser santo, ser alegre, ser bondoso... Esse é o padrão a ser seguido e você não é, então você desobedece. Quando você desobedece, você não tem a Cristo. Você está falhando como cristão. E as pessoas que passarem por você não verão Cristo em você. Se você quer irradiar Cristo, você tem que ser como Cristo. Se você não é, então você falha como cristão. E é aí que a gente contrasta. Quanto mais a gente é o oposto de Cristo, mais a gente se parece com o mundo. Conforme mais a gente se parece com o mundo, a gente não tem mais a Cristo. E aí não tem salvação para a gente. Sabe por quê? Porque o preço ele já foi pago. Cristo já morreu. Cristo já nos deu a salvação. Cristo ele já nos resgatou de uma lama. E agora falta só a lama ser tirada de nós por completo. Graças a Deus que todos os dias Ele tem nos dado uma oportunidade. Todo momento, todo minuto que se passa é uma forma de você melhorar o seu posicionamento como cristão. Até que Ele volte, você tem uma chance. Tem uma chance, há esperança de mudar. Amém? Todas essas condutas que temos, que desagradam a Deus, é como se ela nos sufocasse. E nos deixasse cegos daquilo que Deus realmente quer para nós. É como as curas que aconteciam antigamente de um modo físico, agora elas têm que acontecer de uma maneira espiritual. Porque se os nossos olhos não são abertos, não tem como vermos a glória de Deus. Não tem como vermos Cristo. E muito vermos onde está enraizado o nosso pecado dentro do nosso coração. Para que possamos falar, Deus, eu pequei contra Ti, eu pequei contra isso, eu menti, eu falei mal, eu pequei, eu olhei torto para o irmão, eu causei uma discórdia, eu fiz isso, eu me irei, eu queria matar alguém. Tudo isso são coisas que dão no nosso coração. Mas se não nos arrependermos, não tem como Cristo nos salvar também. Porque onde há um coração arrependido, há perdão. Onde há perdão, há salvação. Em Romanos 3, 23, fala assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como um sacrifício para que, pela sua morte na cruz, se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Cristo Jesus. Então,
quando a gente fala sobre uma igreja, sobre que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, a gente engloba geralmente a vida dos ímpios que estão lá fora. Eu vou ser o santarrão, vou falar com o irmão, ele vai ser salvo. Mas, na verdade, às vezes é nós que precisamos ser salvos dentro da igreja. É nós que estamos perdidos dentro da igreja. Às vezes é nós que estamos com pecados atolados dentro da igreja. Como é que vamos salvar lá fora, sendo que de casa estão perdidos? Todos que pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, não se trata sobre só o povo lá fora. Eles pecaram, mas estamos no mesmo barco. Nós só somos diferentes porque cremos em Jesus. Se não fosse Ele, estaríamos totalmente afogados até o talo. Se não fosse Cristo, estaríamos afastados da presença gloriosa de Deus. E só há uma salvação, só há um jeito: crer em Jesus e deixar todo o fardo para lá. Lembra de Jonas? Quando Jonas estava dentro do barco, ele tinha fugido de uma missão que Deus tinha dado para ele. E assim, quando o barco começou a afundar, pegaram as coisas que causavam peso e jogavam para fora. Jogavam para fora. Tudo que fazia mal para aquele barco afundar, jogavam para fora. É assim que a gente vai se salvar, jogando tudo aquilo que não vem de Cristo para fora do nosso barco, da nossa vida. Se há Cristo em nós, a gente precisa tomar essa palavra para nós e não só ouvir, não só falar para os outros, mas de fato praticar na nossa vida. Se Cristo fala uma coisa, então que venhamos seguir com práticas e não só daquilo que sabemos, porque saber todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que Cristo morreu, todo mundo sabe que Deus criou o mundo, todo mundo sabe que Deus entregou seu Filho unigênito para morrer por nós. Ninguém está desconhecido aqui da Bíblia. O que falta em nós de fato é a prática cristã dentro do nosso dia a dia. Amém? E é interessante, porque se a gente pegar exemplos, a gente pode perceber que se a igreja ela erra diariamente, ela nega o padrão que é Cristo, que é perfeito, que é santo, que se entregou, assim como ele ruge como um leão, ele também fica calado como uma ovelha imaculada. E na verdade a igreja, ela tem se tornado cada vez mais ansiosa no seu dia a dia. Ela tem se tornado cada vez mais medrosa daquilo que há por vir, colocando o seu coração em deuses que, como se fossem salvar o mundo, sendo que o mundo só decai a cada dia. Há uma igreja fofoqueira, há uma igreja que é mesquinha, que está tão preocupada com coisas que quer e que deseja e que almeja. Não é errado sonhar, não é errado fazer as coisas que Deus nos deu a oportunidade de fazer. Isso não é errado, mas colocar o nosso coração preenchido sobre isso e esquecer que, em primeiro lugar, há um reino, há um Deus, há um céu, há os nossos irmãos, uma comunidade cristã que você deve servir também para a glória de Deus. E nos esquecemos que, na verdade, o verdadeiro alvo é Cristo. E se Ele não for o alvo das nossas vidas, a gente não está fazendo literalmente nada dentro da igreja. Estamos só vindo ao culto e olhando para a minha cara, olhando para a cara do pastor, e adorando e dando glória a Deus, mas se essa glória ela não entra do nosso coração com nossas atitudes, de fato não glorifica a Deus no glória que a gente dá. Não adora e exalta a Deus se você não age no seu dia a dia para a glória dele com as suas atitudes. Se você, em vez de olhar com inveja, se você discorda do irmão, se você traz raiva, se você briga, se você xinga, não traz glória para Deus. E o que você dá glória dentro da igreja não vai subir aos céus. É como se esse teto não passasse mais. Se estamos entupidos de pecado, precisamos de redenção, precisamos de arrependimento todos os dias, precisamos de nos entregar a Deus todos os dias, para que assim a glória suba, assim a glória desça, porque ela só vai começar a descer, a igreja só vai começar a ser avivada de fato quando nos arrependermos, quando pedirmos misericórdia a Deus e falarmos: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me molde conforme Cristo é, eu preciso ser cada vez mais mansa e humilde, porque o Senhor é, se o Senhor me santificou, se o Senhor me ajudou, me salvou, o Senhor pode me reverter a minha história. E agora eu já não serei mais oposta de Ti, mas serei similar ao que Cristo é.
Se Deus é santo, Ele quer que nós nos santifiquemos mais. Mas o processo de santificação implica nessas escolhas diárias que a gente tem no nosso dia a dia. E é interessante porque Deus, Ele não quer pessoas que se achem santarrões. Se eu falar para vocês hoje que a Adriele é santa, que a Adriele é a missionária da vez, eu vou estar pecando com grande blasfêmia contra os irmãos. Porque, na verdade, a Adriele também é pecadora, ela também é falha. E se não fosse um Deus na minha vida, não teria como eu me render a Ele. Eu não conseguiria nem chegar a Ele se Ele mesmo não tivesse me escolhido para o propósito dEle. Como Pedro, ele negou, Pedro ele cortou a orelha de Malco lá. Pedro ele foi muito bravo na história. E quando Pedro nega, ele chora amargamente. Se tem um versículo que me toca na história de Pedro, é quando ele chora amargamente. Porque enquanto Judas corre e se enforca, após ter entregado Jesus para ser morto, Pedro ele nega a Cristo também. Mas ele chora porque ele percebeu o que ele fez. Ele viu que o que ele fez foi covardia. Ele percebe que nele há um coração medroso, que há um coração que precisa ser renovado pela glória de Deus, pela misericórdia de Cristo. E quando ele chora amargamente, é como se eu chorasse junto com ele e pensasse, se não fosse esse choro de arrependimento, se não fosse esse choro de rendição, quem seria eu para que Deus pudesse me salvar? Como é que Deus ele não se move quando o coração de fato se arrepende? E quando a gente fala sobre festa no céu, quando o pecador se arrepende, eu sempre gosto de pegar na tecla, não é só sobre as pessoas lá fora, mas quando a gente percebe os nossos pecados, a gente se entrega para Deus, Ele abre o nosso coração e a gente chora também amargamente. E aí Deus perdoa, e aí há festa no céu, e aí Ele nos move, e a partir desse momento que Ele nos move, todos verão que você está diferente, que você não mente, que você não fala besteira, que você não faz fofoca, que você não faz intriga, que você está mais mansa, que você está mais carinhosa, que você está sendo moldada pelo Espírito Santo. Isso é renovação. Isso é ser similar ao que Cristo foi. Porque igual não seremos, mas poderemos ser similares, sinônimos daquilo que Cristo é. Se Ele é tudo que há de bom, eu sou tudo o que é de ruim. E eu preciso tudo que Ele tem de bom. Eu preciso ser cada vez mais parecida com Ele. Eu preciso ser cada vez mais santa, cada vez mais amorosa, cada vez mais arrependida também das coisas que eu faço. Isso é arrependimento. Isso é Cristo. É a nossa caminhada cristã. É uma caminhada que nos move, nos faz chorar, nos faz tropeçar, mas ela nos salva. Ela é leve. É uma carga que ela não é pesada, mas Deus coloca uma paz no nosso coração durante a caminhada. E a gente sabe que consegue não pelas nossas próprias forças, mas pela força que Cristo coloca na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Essa é a esperança. É interessante porque eu vi uma frase uma vez, que ela ficou gravada no meu coração, que fala assim, que quando Deus, Ele abre como se fosse um machucado, uma ferida em nós, Ele não fere como um ladrão, mas Ele fere como um cirurgião. Como se Ele fizesse uma tirada de um tumor, de um câncer maligno, e coloca, e cura, e costura com todo carinho para que você seja curada daquilo que você tem. Não é como um ladrão que te fere para te machucar, mas toda palavra que Ele traz, que te machuca, te cutuca de alguma forma, que você vai sentir lá dentro que você está falando com Cristo, Ele vai colocar esperança e você pode mudar hoje. Hoje é uma esperança, mais um dia para você se arrepender e, de fato, se jogar aos pés da cruz. E só em Cristo, crendo nele, é possível ser resgatado do nosso coração mau. Porque o nosso coração ele é mau. Mas se nos entregarmos para Ele, Ele vai assumir todo o controle. E Ele vai nos dar também autocontrole, autodomínio próprio, para sermos diferentes dentro daquilo que Ele deixou para ser. Quando a palavra de Deus fala ide por todo mundo e pregai o evangelho, ela fala sobre literalmente pregar para todo mundo. Mas isso também cabe na sua conduta, que às vezes você não
prega, mas você age para a glória de Deus. No seu dia a dia, você mostra que é cristão, não pelo aquilo que você fala, se você fala da Bíblia 24 horas, se você ora, se você jejua incessantemente, amém, isso também glorifica a Deus, mas quando você age de acordo com o padrão do céu, Cristo mostra quem Ele é na sua vida, e o nome dEle é glorificado, e aí sim Ele é exaltado, e aí sim você é mudado e moldado, e as pessoas vão se chegar. Porque se existe uma pessoa que vai contra a mão do mundo, alguém lá no mundo vai ver que você é diferente. E essa pessoa será alcançada. E aí o poder de Deus, ele aperfeiçoará. Tanto você como essa pessoa que se achega ao reino de Deus também. E assim a gente vai caminhando para ser cada vez mais parecida com Ele. Aqui em Gálatas 5:22, fala assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E é só de joelhos, perante a cruz, perante os nossos pecados, arrependidos, com o Espírito Santo que vai nos aconselhando a cada dia, porque Cristo foi, mas Ele nos deixou um amigo para nos ajudar justamente nesses momentos que precisarmos. Ele nos ensinará a ter o fruto que agrada a Deus. Ele nos ensinará a ser cada vez mais humildes, cada vez mais alegres, porque existem cristãos que são tristes e, na verdade, não podemos ser tristes, precisamos ser animados também. Precisamos dar aquele sorriso contagiante, como se nada tivesse acontecendo de ruim na nossa vida. Precisamos ser felizes, porque Cristo também dá alegria nos momentos bons, nos momentos ruins também. Ele nos traz a fidelidade, porque se somos falsos, precisamos de alguém que é fiel e nos ensine a ser fiéis também. Precisamos ser humildes, porque onde há um coração mesquinho, orgulhoso, Ele nos ensina a ser mais mansos, cada vez mais humildes. E quando a gente fala sobre humildade, não é sobre roupas, não é sobre sapatos, não é sobre cabelo, não é sobre marca, mas é sobre você ter um coração puro, aquebrantado, que alcance todo mundo. Não só quem você quer, mas a qualquer classe social, a que vai além, transcenda de idade, de gênero, e você vai caminhando com Cristo. Você vai caminhando para que você seja parecida com Ele em todas as características que Ele é. E é só como Ele é, porque é só para Ele. É só Ele que é o modelo. Não existe outro modelo. Não existe outro céu. Não existe outro Deus. Não existe outro santo. Não existe outro caminho. Só Ele é a verdade, o caminho e a vida. E é só nele que vamos conseguir ter um modelo ideal para a nossa vida. É só Ele que somos justificados, sarados e melhorados também. Sabe aquela palavra que é um barro que está sendo moldado na mão do oleiro e o vaso se quebra. Não foi o oleiro que deixou o vaso se quebrar. É que o vaso ele é ansioso e não espera o tempo certo para estar moldado conforme. E ele quer fazer do jeito que ele quer. Mas a partir do momento que o vaso ele é amassado mais uma vez, ele é pisoteado mais uma vez, deixar aquela cerâmica durinha, ele é moldado mais uma vez. Nem que seja nos puxões, nem que seja no cutucão, nem que seja no beliscão, mas vamos caminhando, em vaso, seja de vidro, seja de barro, mas o barro ele é melhor porque ele vai sendo melhorado, ele vai sendo tratado, e assim a gente vai caminhando até que o Senhor venha. Que a minha palavra ela não é tão demorada, se bem que já são 9 horas, que esse venha de fato ser o nosso foco. Como eu disse, se Cristo ele sara como cirurgião, sempre quando eu gosto de trazer uma palavra, eu gosto de trazer palavras que nos façam pensar naquilo que fazemos no nosso dia a dia, mas que no final ela nos dê uma esperança de que podemos ser melhores para a glória de Deus. Porque se Ele coloca nos nossos pulmões todos os dias, nos dá a oportunidade todos os dias para louvar a Ele, para glorificar a Ele, então que venhamos ser melhores naquilo que fazemos para Ele também.
Seja como servidores, seja como praticantes, que tudo que venhamos fazer, que seja como se fizéssemos para o próprio Deus. Imagina que honra, imagina que graça que temos, que oportunidade que temos de fazer o nosso melhor para a glória de Deus, para melhorar a nós mesmos. E como eu disse, isso não é para melhorar a Deus, é para melhorar a nós. Então que venhamos fazer isso, para que realmente o Cristo seja visto na nossa vida. Que Ele venha ser o alvo e que venhamos deixar o pecado, o nosso fardo, que é super pesado do dia a dia. E lembrar que, na verdade, Cristo nos dá um fardo leve. Que tudo que Ele pede não são coisas difíceis. Não pede para a gente levantar monte e subir monte. Ele pede que a gente tenha um coração contrito e quebrantado, cada vez mais parecido com o dele, para que o nome dele cresça, para que ele seja conhecido, para que nós sejamos mudados conforme a vontade dele. E tudo isso para o nosso próprio Senhor. Amém? Antes de encerrar, eu queria só fazer uma leitura do hino 75 que o irmão Isaac ele cantou. E eu achei a letra muito interessante porque ficou bem parecida com aquilo que eu queria trazer nessa noite. No hino 75 fala assim: tentado, não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te da queda fatal. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Sê manso e benigno, qual morto até. Na rocha eterna firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. É só pelo sangue da cruz, é só por causa do sacrifício que Jesus fez, que temos essa oportunidade de nos salvar, de ser santos, de sermos humildes e mansos como Jesus foi. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite.